Capítulo 1. Torre das Provações. 1. Conteúdo patrocinado. Deixe-me ir direto ao ponto. Você não precisa vir ao centro de treinamento a partir de amanhã. Olhei vagamente para o gerente antes que pudesse recuperar a compostura. Por que estou sendo expulso? Ansu Jeonin, acho que você sabe exatamente por que estamos expulsando você. Manter você aqui está se tornando um fardo muito pesado para o nosso centro de treinamento. Nunca perdi um único pagamento e estou cumprindo todos os pré-requisitos. Bem, claro, porque você está se preparando para o exame de caçador. O problema é que já se passaram 7 anos desde que você começou a se preparar. O gerente estreitou os olhos e examinou meu corpo. Mesmo depois de 7 anos de treinamento físico, você não foi capaz de aprender uma única habilidade ou desbloquear sua habilidade inata. Você não conseguiu nem aumentar um único ponto de estatística. Sua resposta dura foi como uma adaga em meu coração. Como ele disse, não consegui nada nos últimos 7 anos de treinamento. Não consegui desbloquear uma única habilidade, muito menos aumentar um ponto de estatística. Caramba! E isso aconteceu num centro de formação de jogadores profissionais. Todos que acordam como jogadores devem treinar em um desses centros por alguns meses antes de poderem estrear como caçadores. Mas não consegui fazer nada durante os anos que venho treinando aqui. Realisticamente, não era exagero dizer que eu nunca seria capaz de me tornar um caçador. Eu não tinha a menor ideia das qualificações fundamentais que até os caçadores mais básicos possuem. Mas fiquei calmo e perguntei com uma voz monótona: é por isso que estou sendo expulso? Para ser um pouco mais específico, você nos dá uma má fama. Bastante infame. Finalmente pude entender o que o gerente estava tentando dizer. Você está preocupado com o que as pessoas pensariam de um centro de treinamento que não conseguiu um trainee para estrear após 7 anos de treinamento. O gerente ficou quieto, mas assentiu com um sorriso malicioso. Sim, eu sabia que isso iria acontecer um dia. Maldito seja. Vamos ser honestos, você não é nada especial. Você não tem aptidão para isso. Você acha que algum dia passará no exame de caçador? Conteúdo patrocinado. Você acha que algo vai mudar só de trabalhar duro? Não é assim que as coisas funcionam. Você está perdendo seu tempo. Suas palavras cheias de desprezo perfuraram minha alma. Mas eu não poderia contestar seus argumentos nem mesmo dar um soco. Afinal de contas, uma pessoa mediana ligeiramente atlética não tinha chance contra um ex-caçador. Como ele disse, não era exagero me chamar de completamente sem talento. Eu não queria reprimir esses sentimentos, mas tive que fazê-lo. Por quê? Porque sou fraco e não tenho nada. Eu estava suportando isso há muito tempo, mas parecia que não havia mais necessidade disso. Sim, era a hora de acabar com isso. Eu estava exausto. Claro, não vamos apenas bani-lo sem compensação. Reembolsaremos cerca de 50% das taxas que você... Por que ele ainda estava falando? Tudo o que ele estava fazendo era tentar me convencer a ir embora. Eu entendi. Apenas me dê meu reembolso de 50%. Adeus. Quando sua frase terminou, passei por ele em direção à saída. Achei que ele queria falar alguma coisa, mas acabou não me impedindo. Bem, não havia mais nada a dizer, e não era eu quem tinha algo a perder ficando com raiva. Então, uau, ele está aqui desde muito antes de mim, mas agora está sendo expulso desse jeito. Começando com um comentário de um espectador, fui bombardeado com olhares de toda a sala. Mas ele vinha todas as manhãs treinar sem parar. É uma pena, né? Foda-se, me sentindo mal. Ele é um idiota por não saber seu lugar e parar antes. Você acha? Acho que ele é muito estúpido por não desistir. Eu não sabia que ele não conseguiria aumentar um único ponto de estatística depois de treinar por 7 anos. Simpatia, desprezo e até ridículo. Eu não sabia o que fiz de tão errado para que eles me desprezassem durante todos os 7 anos de meu treinamento. Quer eu os tenha ouvido ou não. Eles sempre zombaram do fato de eu ser essencialmente impotente como jogador. E assim, meus 7 anos de treinamento se tornaram uma prova da minha tolice. Mas, conteúdo patrocinado. Eu acho que é isso. Caramba! Murmurei para mim mesmo enquanto saía do centro e olhava para o céu. 7 anos de treinamento ininterrupto. Suspirar, terminou de uma forma absurdamente simples. Asterisco, asterisco, asterisco. Nem sempre quis ser um caçador. Aconteceu durante a grande calamidade, quando meus pais foram comidos vivos pelas hordas de monstros em uma fuga de masmorra. E eu não estava sozinho nessa experiência.
Mas mesmo entre essas pessoas, apenas algumas pessoas selecionadas conseguiram despertar como jogadores. Mesmo assim, orei a Deus para que me despertasse como jogador. É por isso? Eu despertei como jogador. Acabei de acordar. O problema veio depois. Não importa o que eu fizesse, minhas estatísticas não aumentariam em mim, a habilidade inata nunca seria desbloqueada. Mas não perdi a esperança e continuei treinando. Porque as habilidades são dadas àqueles que estão prontos. Treinei meu coração por 7 anos depois disso. Eu nem esperava desbloquear minha habilidade inata. Eu só queria ser um pouco mais capaz do que uma pessoa comum. Minha única esperança era que um dia pudesse vingar meus pais. Mas o mundo não me permitiu tal privilégio. E foi aqui que acabei. Sentei-me num banco coberto de neve num parque, tomando um gole de uma lata de cerveja. Acho que fui estúpido. 7 anos. Nem mesmo os outros que perderam suas famílias na ruptura de uma masmorra foram tão longe. Mais precisamente, eles não conseguiram. Após cerca de 2 anos, a maioria das pessoas se depara com a realidade e desiste. Ou isso, ou eles percebem seu potencial e sobem ao topo. Eu não fui capaz de fazer nenhuma dessas coisas. Eu não sabia que nada iria mudar, mesmo depois de 7 anos. Ei! Não pude deixar de sorrir com um resultado tão óbvio. Conteúdo patrocinado. Pelo menos eu tentei. Não, fiz mais do que apenas tentar. A maioria das pessoas enfrenta a realidade e encontra um caminho diferente para si. Mas eu não. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Mas depois de 7 anos sem desistir, eu não iria começar agora. Não sou tão fraco a ponto de considerar desistir da minha vida. Tocar. Coloquei a lata de cerveja vazia no banco e olhei para o céu. Para comemorar o fim de uma era, resolvi divagar com meus pais. Eu tentei tanto. Eu queria vingar você e matar aqueles monstros, mas simplesmente não está indo do jeito que eu queria. Eu sinto muito. Lamento que alguém como eu seja seu filho. Eu me senti um pouco sombrio, mas não o suficiente para chorar. 7 anos foram suficientes para atenuar minha tristeza. Com o passar dos anos, a dor intensa foi atenuada e agora eu estava completamente insensível a ela. Houve uma época em que tive que treinar a noite toda porque a dor e a tristeza me mantinham acordado. Aos 27 anos eu nem queria mais treinar. Talvez fosse óbvio agora que eu sabia que nunca me tornaria um caçador. Esse foi um dos motivos pelos quais não lutei no centro de treinamento. Prefiro acabar com isso rapidamente do que aguentar pateticamente. Pelo menos consegui acabar com isso nos meus próprios termos, antes que alguém pudesse me forçar. Após o término da minha divagação, recostei-me no banco e apenas olhei para o céu sombrio. Decidi desistir de ser caçador, mas não pude deixar de sentir um apego persistente. Se eu tivesse pelo menos um pouquinho de talento, ou mesmo apenas uma habilidade inata. Se eu tivesse um vislumbre de esperança, não desistiria. Meus olhos se fecharam lentamente, assim como meu pensamento positivo. Asterisco, asterisco, asterisco. Ainda atordoado, vejo algo parecido com uma mensagem holográfica diante dos meus olhos. A Torre das Provações elogia sua vontade inquebrável. A primeira coisa que vi neste sonho foi o elogio de alguém. Quem é? Eu tinha dúvidas, mas não havia tempo para continuar com essa linha de pensamento. Tower of Trials selecionou todos os candidatos adequados da Terra. Por favor, selecione sua dificuldade. Conteúdo patrocinado. A dificuldade escolhida será diretamente proporcional às suas recompensas. 3 opções apareceram na minha frente no final da mensagem. Fácil, médio, difícil. Não encontrei nada fora do lugar, embora estivesse olhando para uma mensagem holográfica. Uma estranha sensação de estar na fronteira entre consciência e inconsciência. Em vez de questionar a circunstância, só consegui pensar em tomar uma decisão. Para fazer uma escolha. Uma escolha da qual não me arrependeria se estendesse a mão. Seduzido, estendi a mão como se não houvesse outra escolha. Então, você selecionou a dificuldade difícil. Desejamos ao desafiante um final satisfatório para sua escolha. Uau! A mensagem se dissipou como uma pequena luz de vela e minha consciência ficou mais clara. Eu estava completamente acordado. Agora entrando no andar 1 da Torre das Provações. Os desafiantes devem agora se preparar para o próximo teste. Acabei de perceber que algo estranho estava acontecendo, mas não havia nada que eu pudesse fazer neste momento. Entrando no andar 1 da Torre das Provações. Meu ambiente mudou de um banco de parque para um deserto. O teste do primeiro andar está começando agora.
O teste a seguir é um teste especial dado como tutorial. O objetivo do seguinte julgamento é a sobrevivência. Desejamos ao desafiante um final satisfatório para sua escolha. Leia os capítulos mais recentes em wuxiaworld.site only. Neste momento eu sabia. Recompensa de sucesso no teste, desbloqueando habilidade inata. Pena de falha no teste, morte. Porra! Se minha vida tivesse um ponto de virada, seria esse. Conteúdo patrocinado. Reporte. Capítulo 2. Torre das Provações. 2. Conteúdo patrocinado. Todas as estatísticas, habilidades e habilidades inatas foram redefinidas para os valores iniciais. As estatísticas do desafiante seguinte já são iguais aos valores iniciais, interrompendo o processo de redefinição. No início, apenas olhei fixamente para a mensagem holográfica. Mas, iniciando o teste do tutorial, uma mensagem sobre um teste tutorial surgiu do nada. Assim que vi aquela mensagem, senti uma onda de calor escapar do meu corpo. O que está acontecendo? O que é isso? Começando com as perguntas mais básicas sobre minha situação atual. Torre das Provações? Esta é a segunda vinda da grande calamidade? Eu até estipulei sobre o que poderia ser a situação atual. O fluxo de pensamentos ricocheteou em minha cabeça latejante. Mas mesmo isso foi temporário. Fornecendo uma arma. Clac! Seguindo a mensagem sobre uma arma, uma espada caiu diante de mim. Uma com ponta afiada, diferente das de madeira que eu usava no centro de treinamento. A faca media cerca de 30 centímetros. O que é? Não há como uma única lata de cerveja me deixar tão bêbado. Embora seja quase inexistente, minha tolerância ao álcool aumentou quando despertei como jogador. Mas, não tem como isso me fazer sonhar assim. Eu rapidamente olhei em volta e analisei meu entorno. O lugar onde eu estava não era mais um banco de um parque de inverno, mas sim um deserto aleatório. Não, você poderia chamar isso de deserto? O lugar estava coberto de areia e com uma fileira ocasional de cactos. Embora parecesse normal à primeira vista, a fronteira onde o céu encontrava o horizonte dizia ao contrário. Era vasto e espaçoso, mas claramente sintético. Se isto fosse uma masmorra, eu precisaria passar por um portão, então isso não é uma possibilidade. Quando eu estava prestes a cair em um estado de confusão, o golem de areia está aparecendo. Com o que? O chão arenoso tremeu e pilares de areia ergueram-se do chão. Então os pilares começaram a se unir para formar uma forma humanoide. O imponente golem devia ter pelo menos 6 metros de altura. Meu coração parou quando o golem colocou seus olhos escarlates sobre mim. Ao mesmo tempo apareceu outra mensagem holográfica. Sobreviva ao golem de areia. Conteúdo patrocinado. Tempo restante, 9 minutos 59 segue. GRRR. Um julgamento me dizendo para sobreviver. E todas as perguntas sem resposta na minha cabeça. Tudo pareceu se conectar assim que fiquei cara a cara com o golem de areia. Eu não poderia fingir ignorância, mesmo que tentasse. Caramba! Rapidamente peguei a espada do chão e corri o mais rápido que pude. Uma batalha? Impossível considerando nossa diferença de tamanho. Até mesmo um arranhão de um golem de areia é suficiente para matar um homem adulto em um instante. Um jogador de nível inferior como eu não se sairia muito melhor. Essa é a realidade. Pise, 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 crá. Cada cabelo das minhas costas se arrepiou enquanto seu rugido vibrava pelo meu corpo. Eu queria correr mais rápido, mas não consegui. Pise, pise. Meus pés ficavam enterrados sob um monte de areia toda vez que eu dava um passo à frente. Foda-se, porra! O deserto estava me mantendo cativo. Ao mesmo tempo, o som de passos se aproximava mais rápido do que minhas pernas conseguiam se mover. Mesmo que eu conseguisse correr, a única coisa que me esperava era uma parede que alcançava o céu. Eu seria morto ao ser pego ou ao chegar ao fim deste campo. Pode até não haver uma fuga deste lugar. Minha única esperança era o limite de tempo que eu poderia olhar pelo canto dos olhos. Tempo restante, 9 minutos 12 segue. Não é possível continuar correndo por mais 9 minutos com minha resistência. Eu poderia ter tido uma chance se tivesse estatísticas um pouco mais altas, mas eu também não posso continuar correndo até que o tempo acabe. Eu deveria saber o que eles queriam assim que forneceram uma espada. Morra correndo ou vire-se e lute. Continuei espiando o golem enquanto corria. Porra, como vou vencer isso? Mas eu não tive outra escolha. Não há como essa espada fazer alguma coisa com o golem. Mas eu tenho que lutar.
Se fugir não fosse a resposta, teria que haver outro avanço. Utilizei todo o conhecimento possível que tinha sobre golems de areia. Uma coisa que ganhei nos últimos 7 anos de treinamento é uma abundância de teoria igualada até mesmo pelos caçadores mais experientes. Tinha que haver pelo menos um método que se aplicasse a esta situação. Monstros como golems param de se mover quando você quebra seus núcleos. E monstros de nível inferior, como golems de areia, nem mesmo escondem seus núcleos dentro de seus corpos. Conteúdo patrocinado. Eles são avaliados como monstros de rank e porque mantêm seu núcleo na camada externa do corpo. Eu pude ver um núcleo escarlate saindo de seu corpo, mas eu não tinha confiança para chegar tão perto disso. Mesmo que eu conseguisse chegar perto, era óbvio que nível de dano essa espada causaria naquele núcleo. Não, eu não sabia se essa espada seria capaz de deixar uma rachadura nela. Mesmo assim, eu tenho que ir. Olhando para trás, parecia que o golem estava a cerca de 15 metros de mim. Eu seria capaz de correr até o golem e desviar de seus ataques? Não, eu não poderia pensar assim. Contemplar mais não aliviaria esta situação. Eu tenho que me esquivar. Uau! Corri em direção ao golem depois de tomar minha decisão. 50 pés. 40 pés. 30 pés. 20 pés. Quanto mais me aproximava, mais forte conseguia sentir a diferença física entre nós. A gigantesca fera arranque e fez meu coração encolher com um olhar. Tive vontade de vomitar, mas continuei correndo. O único outro monstro que já enfrentei foi um pequeno goblin no exame de caçador. Eu não tive escolha a não ser ter sucesso agora. Mantive meus olhos no golem enquanto me aproximava da base do pé. Vom! O braço áspero de sedimentos rasgou o ar e acelerou em minha direção. Um ataque forte o suficiente para me despedaçar imediatamente. Olhei diretamente para ele e pulei em seu caminho. Quando o braço colossal alcançou a frente do meu rosto, deslizei logo abaixo dele e mal consegui evitá-lo. Bang! A areia explodiu por toda parte enquanto seguia o estrondoso do impacto. Devido ao seu enorme tamanho, houve grandes atrasos entre cada um dos seus movimentos. Quando percebi isso, já estava correndo. Meu corpo sabia antes mesmo da minha cabeça. Eu tive que enfiar esta espada no núcleo do golem se quisesse viver. Aproximei-me agilmente do núcleo enquanto o golem ainda lutava para recuperar sua posição do último ataque. Clang! A ponta da espada tocou ao entrar em contato com o núcleo do golem. Claro! O núcleo de um golem não seria quebrado com um impacto como esse. Rachadura! O núcleo ficou com uma leve fratura. Uau! Gra! E o golem estava a caminho para lançar um segundo ataque. Quando meus olhos perceberam isso, joguei meu corpo sem tempo para reagir. Chaia! Conteúdo patrocinado. Então, uau! O golpe seguinte acertou por pouco o topo da minha cabeça. Pura sorte! Não havia mais nada que pudesse descrever isso. Não parei, apesar da areia raspar toda a pele da minha perna. Por favor, pare desta vez. No momento em que a espada atingiu o núcleo, rachadura. O núcleo do golem de areia foi destruído. A mensagem do sistema bloqueou minha visão enquanto a luz nos olhos escarlates do golem diminuía. À medida que diminuíam, o corpo do golem desmoronou em uma pilha de areia. Chova. Tempo restante, 7 minutos 8 segue. O teste do tutorial terminou. Desmaiei assim que vi a mensagem. Suspiro. Minhas pernas queimaram quando a areia subiu pela minha pele arranhada e minhas mãos não paravam de tremer. Meus pulmões pareciam prestes a se abrir e minha perna continuava a sangrar. Mas por algum motivo senti uma onda de adrenalina que nunca havia sentido antes. A sensação de vitória que não experimentava há 7 anos. Só consegui descobrir o que realmente aconteceu depois de recuperar o fôlego. Eu matei um golem de areia? Alguém que não poderia nem esperar matar um monstro rank F. Conseguiu matar um monstro rank quando sua vida estava em risco. Mas fiquei deprimido novamente depois de relembrar o que havia acontecido. Eu mal consegui sobreviver. Se este fosse um monstro de rank diferente, eu teria morrido em 3 minutos. Golems de areia são lentos e têm uma fraqueza clara. Se este fosse um jogador um pouco mais forte, este teria sido um tutorial fácil. Não importava. Eu sobrevivi. Essa era a realidade. Quando eu finalmente estava prestes a sentir uma onda de alívio. Parabéns! Você superou o primeiro andar da Torre das Provações. A mensagem continuou após os parabéns. Como recompensa, você recebeu desbloquear a habilidade inata.
Como recompensa, você recebeu 1000 pontos. Como recompensa bônus, você recebeu a habilidade Regeneração Acelerada, é mais. Como recompensa bônus, você recebeu 500 pontos. Finalmente me lembrei da mensagem que vi quando entrei neste campo pela primeira vez. Ele disse isso. Conteúdo patrocinado. Recompensa de sucesso no teste, desbloqueando habilidade inata. Não fui capaz de processá-lo adequadamente na época, mas definitivamente houve uma recompensa. E uma habilidade inata era algo que eu nem conseguia imaginar desbloquear nos últimos 7 anos, muito menos uma recompensa adicional de uma habilidade. Eu não consegui nem aumentar meu status depois de treinar por 7 anos. Fiquei mais pasmo agora do que quando entrei na torre. As próximas mensagens pareceram confirmar o que acabará de acontecer. Habilidade inata desbloqueada. A habilidade inata Necromancia F foi impressa no jogador. Ganhei um monstro pela primeira vez na minha vida e pude ver um progresso que estava parado há 7 anos. Havia sentimentos que eu não conseguia nem começar a descrever com palavras, mas não duraram muito. Quase como se não quisesse me dar tempo para pensar. Por favor, vá para a área de espera. Von. Um portal azul apareceu onde antes estava o corpo do golem. Acho que deveria ir para a sala de espera usando isso. Só isso explicava muita coisa. Este é realmente um tutorial. As masmorras são resolvidas depois de concluídas, mas esse não parece ser o caso da Torre das Provações. Eu não podia mais negar minha realidade. O que acabei de experimentar foi um tutorial. Preparação para o que está por vir nesta torre. Ou seja, precisarei passar por provações como essa repetidas vezes, sem fim à vista. Eu não tinha ideia do que pensar disso, mas também não durou muito. Com falta de ar, levantei-me com um gemido. Droga, dói demais. Não havia uma única parte ilesa do meu corpo. Devo ter rolado demais na areia tentando me esquivar do golem de areia. Bem, eu não deveria reclamar, considerando que ainda estava vivo. Quando eu estava prestes a passar pela pilha de areia que costumava ser o golem. O que é isso? Uma cena impressionante o suficiente para me fazer esquecer minha dor por um momento. A pilha de areia que costumava ser o golem emitia uma névoa negra. Fiquei hesitante com esse fenômeno irreal, mas por algum motivo estendi minha mão. Então, ativando a habilidade inata Necromancia F. Você gostaria de absorver o espírito do golem de areia? Leia os capítulos mais recentes em wuxiawold.site only. SN. Mais uma vez, uma mensagem que eu nunca tinha visto antes apareceu na minha frente. Underline, 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 underline. Conteúdo patrocinado. Capítulo 3. Torre das Provações. 3. Ativando a habilidade inata Necromancia F. Você gostaria de absorver o espírito do golem de areia? SN. Fiquei inicialmente perplexo com a série de mensagens, mas comecei a entender a essência. Uma habilidade que nunca tive, mas que outros usavam naturalmente, como se fosse uma extensão do corpo. A realização da minha habilidade inata. Não pude deixar de me sentir emocionado quando percebi que minha habilidade inata foi desbloqueada após 7 anos. Acalme-se. Acalme-se. Eu não deveria perder a compostura só porque desbloqueei a habilidade. É muito cedo para comemorações. Eu precisava manter o equilíbrio. Mais do que a dor insuportável por todo o corpo, eu estava mentalmente exausto. Eu só precisava compreender o básico e seguir para a sala de espera. Então essa névoa negra é minha habilidade inata? Uau, uau, uau. Tentei acenar com as mãos sobre ele, mas nada aconteceu. Faz sentido. Se isso realmente fosse da minha habilidade inata, não desapareceria com apenas um aceno de mão. Eu tinha que ter certeza então. Ansungeão. Força 9, resistência 9, agilidade 8, mana 8, habilidade inata Necromancia F, habilidade Regeneração Acelerada é mais. A janela de status que eu não abria há algum tempo parecia quase irreconhecível. Uma nova seção apareceu para mostrar minha habilidade inata. A lista de habilidades também exibia Regeneração Acelerada e mais em vez de estar vazia. Claro, as estatísticas ainda não mudaram. Mas a parte mais importante foi desbloquear a habilidade inata. Cliquei na capacidade de exibir mais detalhes. Habilidade inata Necromancia F. Proficiência, 0%. Efeito básico, capaz de absorver as almas dos mortos e controlá-las à vontade. Efeito extra, 1. Capaz de aumentar permanentemente as estatísticas dependendo da natureza e classificação da alma.
Efeito extra 2, capaz de armazenar almas para uso posterior. A capacidade de armazenamento de almas depende da classificação da habilidade. Puta merda! A recompensa pela qual arrisquei minha vida provou valer a pena. E o efeito que mencionou um aumento permanente nas minhas estatísticas. Eu não pude deixar de xingar quando vi isso. Minhas estatísticas eram algo que não subia, não importa o quanto eu treinasse. Mas, posso finalmente aumentar minhas estatísticas. Esta deve ser a sensação de ganhar na loteria. Segui em frente e cliquei em Regeneração Acelerada. Habilidade, Regeneração Acelerada, é mais. Proficiência, 0%. Conteúdo patrocinado. Efeito, capaz de se recuperar rapidamente de lesões sem risco de vida. Minha primeira habilidade também não foi uma habilidade regular. Todas as habilidades do tipo regeneração eram muito raras. Habilidades que poderiam curar no meio da batalha tendiam a ter condições de aquisição impossíveis. Ouvi dizer que apenas caçadores que estiveram em inúmeras batalhas de vida ou morte poderiam adquiri-lo, mas consegui em uma luta. Se este for o nível de recompensa do primeiro andar, quão melhor será nos andares superiores? E quão perigoso isso vai ficar? Não tenho como provar isso, mas a torre provavelmente não está fornecendo essas habilidades por bondade de seu coração. A única razão pela qual consegui isso foi porque ganhei minha luta contra o Golem de Areia. O risco que corri ao adquirir essas habilidades era simples: morte. Isto foi afirmado claramente desde o início nas mensagens holográficas. Minha habilidade inata foi a recompensa por passar neste teste. A alternativa era a morte. Alto risco, alta recompensa. Este foi o sistema perpetrado pela Torre das Provações. Quanto mais alto eu chego, mais arriscados seriam esses testes. Caramba! Não importa quão boa fosse a recompensa, falhar poderia resultar em morte instantânea. E ao contrário de uma masmorra, você não poderia escapar depois de limpar o chão. Bastante inóspito para um anfitrião. Foi um risco louco que nenhuma pessoa sã correria. Eu queria me tornar um caçador porque estava cansado de ser impotente e queria vingar meus pais. Mas tudo isso se tornará inútil se eu morrer. Eu não queria continuar lutando correndo esse risco. Como também desbloqueei minha habilidade inata, havia ainda menos motivos para continuar correndo esse risco. Eu poderia me tornar um caçador se voltasse com essa habilidade. Mas só poderei fazer essa escolha se sobreviver. Isso significa que precisarei aprender a usar todos os recursos que recebi. Levantei-me e concordei com a mensagem sobre a absorção da alma. Você absorveu a alma do Golem de Areia. Número de almas em posse, 5. Proficiência aumentada em 7%. Ao mesmo tempo, a névoa negra voou para dentro do meu corpo. SHHHHHH. Foi uma sensação estranha. De alguma forma, sei exatamente como usar minha habilidade inata. Eu sabia que poderia melhorar minhas estatísticas apenas desejando isso a qualquer momento. Provavelmente foi assim que todos os outros caçadores se sentiram quando desbloquearam suas habilidades inatas. Eu estava um pouco atrasado, aumentando permanentemente suas estatísticas usando as almas em cativeiro. Força aumentada em 3 pontos. Vigor aumentado em 2 pontos. Número de almas em posse, 0,5. Um peso foi retirado dos meus ombros e todo o meu corpo ficou mais energizado. Uma sensação desconhecida de aprimoramento tomou conta do meu corpo, mas... Conteúdo patrocinado. Não há necessidade de experimentar agora. Eu ainda estava coberto de lesões, então não queria testar imediatamente. Então continuei até o portal onde o Golem costumava ficar. No momento em que cheguei ao portal, indo para a sala de espera, meu ambiente mudou novamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Von. A primeira coisa que vi foi uma sala retangular de pedra. Você entrou na sala de espera do segundo andar, curando todos os ferimentos e doenças de status. O efeito curativo é aplicado constantemente na sala de espera. As mensagens apareceram no ar e meus ferimentos começaram a desaparecer. Não é mais tão surpreendente. Acho que estava começando a me acostumar com isso. Quando minha dor desapareceu completamente, verifiquei meu corpo. Como dizia a mensagem, todos os meus ferimentos desapareceram. Foi quase como se minha batalha com o Golem de Areia não passasse de um sonho. De jeito nenhum foi. Apenas uma olhada nas minhas roupas poderia mostrar que não era. Como se a torre quisesse fazer o mínimo, deixou minhas roupas em farrapos enquanto me curava. Sacudi a areia grudada em minhas roupas.
Acho que um pouco de areia entrou na minha boca porque minha garganta estava áspera. Pelo menos eles curam seu corpo após o término do julgamento. Um problema a menos para se preocupar. Quando me acalmei o suficiente, comecei a notar mais coisas ao meu redor. Isso é muito espaçoso, mas parece tão vazio. Mesmo que fosse uma área de espera, a única palavra para descrever esse lugar era desolado. Eles tinham uma cama no canto. Nem parece ser bom. Eu deveria estar grato por eles terem até uma cama. Plop! Minha cabeça se encheu de pensamentos enquanto olhava para o teto. O que eu deveria fazer agora? Posso escapar daqui? Meu futuro parecia sombrio. Com que propósito fui chamado aqui? Mas, eu não entendo. Todas as minhas perguntas foram respondidas com não sei, ou não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu nem sabia o que iria acontecer neste andar, muito menos se eu poderia voltar para a Terra. Tudo era possível. Enquanto eu estava deitado e deixando meus pensamentos vagarem, todos os testes tutoriais de todas as dificuldades foram concluídos. Ativando o sistema, Torre das Provações. Uma linha de texto surgiu conforme a mensagem aparecia. Agora você pode usar esses comandos. Informação, mercado, comunidade, inventário, teste. Os comandos serão executados conforme você os diz oralmente. Conteúdo patrocinado. As mensagens pararam depois disso. Isso finalmente quebrou minha linha de pensamento. Sim, eu tenho que me controlar agora. Não havia nada que eu pudesse mudar na minha situação agora. Eu só precisava descobrir mais sobre essa torre e como poderia continuar sobrevivendo. Pensei em meus próximos passos na cama quando finalmente abri a boca. Julgamento. Teste do segundo andar começando em 23h21 min. O teste não pode ser selecionado neste momento. Por favor, aguarde. Como pensei, os julgamentos continuariam. Passei a testar os comandos mais intuitivos. Inventário. Como o nome sugeria, aparecia uma unidade de armazenamento. Uma janela de inventário semelhante a um jogo apareceu onde os itens podiam ser armazenados. Não consigo armazenar um grande número de itens, mas é muito útil. Eu não tinha ideia de como funcionava, mas era outra ferramenta útil em meu arsenal. Mercado. Este também foi um comando intuitivo que acionou o aparecimento de uma janela de compras de um site semelhante ao da Amazon. Eu não conseguia vender nada, mas parecia que poderia comprar algo a qualquer momento. Desde itens pequenos e inúteis até armas e até móveis. Milhares de itens estavam sendo vendidos na aba do mercado. Eu não queria usar o mercado antes de experimentar os outros comandos, então decidi seguir em frente. Restam apenas mais 2. Informação e comunidade. Informação. Algo que eu mais precisava agora. Quando eu disse o comando, uma janela inesperada apareceu. Por favor, faça uma pergunta. O administrador responderá à pergunta enviada. Perguntas disponíveis atualmente. Era apenas uma janela para enviar perguntas ao administrador. Um administrador. Então, mesmo que esta torre das provações seja um fenômeno natural, ela ainda tem um administrador? Eu não tinha certeza, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso agora. Fiquei me perguntando o que perguntar quando vi as letras miúdas. Você pode fazer uma pergunta ao entrar em um novo andar. As perguntas podem ser acumuladas. Vou esperar por enquanto. Eu teria que ser cauteloso com minha pergunta, pois só tenho uma. Dizia que poderia ser acumulado, então não havia pressa em pedir um agora. Eu poderia decidir depois de dar uma olhada na comunidade. Você entrou na comunidade. Dificuldade difícil. Comunidade andar 2, 3.971, 4.321. Liseggen. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Parque Genvou. Porra, esta é a segunda grande calamidade? Liegen. Todas as minhas estatísticas e habilidades foram redefinidas. O que devo fazer? Parque Chansuk. Que porra é essa? Devolva minhas estatísticas. Conteúdo patrocinado. Kim Seungon. Sfu. Você acha que foi o único com quem isso aconteceu? Yuki Sukjin. Eu nem sou um caçador. Por que fui sugado para isso? Parque Chansuk. Você nem é jogador? Como você chegou aqui então? Yuki Sukjin. Por que diabos você está me perguntando? E eles simplesmente me acordaram no início do tutorial. Olhei para o ataque de mensagens e pisquei. A comunidade é como uma rede de comunicação real. A maioria das pessoas postava mensagens decorrentes de pura confusão. Caos. A única palavra adequada para descrever o que estava acontecendo. Mas ainda havia coisas a serem aprendidas com eles.
Eu não fui o único que foi arrastado para cá. Mais do que uma parcela insignificante da população também foi arrastada para cá sem contexto. Havia também alguns caçadores. Eles estavam ocupados chorando pela perda de suas estatísticas e habilidades. Minha esperança de que eles pudessem nos salvar morreu rapidamente. Eles não seriam capazes de ajudar ninguém estando no mesmo barco. Espere um minuto. Muitas pessoas mencionaram não ter mais suas habilidades e estatísticas. Acho que não se aplica a mim porque minhas estatísticas nunca mudaram. Mas para os caçadores, foi o fim do seu mundo. Algumas pessoas alegaram que nem eram caçadores quando foram arrastados para cá. Não poderia ser mentira porque dezenas de pessoas afirmavam a mesma coisa. Talvez esta seja realmente a segunda grande calamidade. Caso contrário, como tudo isso faria sentido? Não é como se eu pudesse fazer alguma coisa, mesmo que fosse a segunda vinda. Havia uma variedade de informações a serem encontradas no bate-papo, mas isso não durou muito. Mesmo depois de algum tempo, a sala de bate-papo ainda estava em estado de caos. Ainda há muita gente que não entende o que está acontecendo. A sala de bate-papo está repleta de mensagens aleatórias sobre a grande calamidade e maldições. Ou eram apenas caçadores reclamando da perda de suas habilidades. Embora compreensível, não tinha relação comigo. Eu não tinha nada a perder de qualquer maneira. Isso me ajudou a manter a compostura em comparação com os outros. Não há mais muito a ganhar com isso. Como eu estava prestes a testar os outros comandos, o administrador entrou no chat. Uma enorme notificação surgiu no topo da guia da comunidade. O fluxo de mensagens foi interrompido e a conversa parou. Conversar é proibido agora. O administrador entrando e o chat fechando. Leia os capítulos mais recentes em wuxiaworld.site only. Você nunca tem muito tempo para reagir a uma anomalia. Há um anúncio para todos os desafiantes que passaram no tutorial. Mensagens começaram a aparecer na sala de chat congelada. Underline, 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 underline. Conteúdo patrocinado. Capítulo 4. O segundo julgamento 1. Conteúdo patrocinado. A informação que o administrador queria transmitir era simples. Vou te ensinar como usar os pontos que você ganhou ao concluir o tutorial. Nenhuma menção de como voltar para a Terra. Aqueles que ficaram desapontados com a falta dessa informação podem não ter absorvido a informação dada agora há pouco. No entanto, eu tenho que lembrar de tudo. Imperturbável, olhei fixamente para as seguintes mensagens. Desapontamento? Esse é um luxo que só quem tem expectativas pode se permitir. Nunca esperei que esta torre nos deixasse ir tão facilmente. Se tivessem alguma intenção de nos deixar ir, teriam oferecido o regresso como pena em vez da morte. Fixei meu olhar na janela da comunidade e me concentrei. Os pontos são a moeda principal da torre e são usados principalmente no mercado. Os pontos também podem ser transferidos e negociados na comunidade. Dentro da torre, não será permitido um único gota d'água sem pontos. Os pontos só podem ser ganhos nas provas. Esse é o fim dos anúncios. O administrador saiu do chat. O bate-papo agora está desbloqueado. Todas as pessoas que assistiam ao chat começaram a falar ao mesmo tempo. Kang Sun-woo. Foi isso? Como podemos usar os pontos? Realmente. Kim Seung-gon merda. Vou subir e matá-lo. Lee Segjin. Você tem problemas de raiva, ou algo assim? Pare de xingar tanto. Lee Ejin. Se todas as suas habilidades e estatísticas fossem redefinidas, seria compreensível. Yuki Sukjin. Com licença? Administrador? Você pode nos dizer uma maneira de voltar? Park Jin-woo. Isso significa que nunca mais voltaremos? Li a enxurrada de mensagens enquanto reunia meus pensamentos. Goste ou não, é melhor nos acostumarmos. Provavelmente é impossível escalar esta torre em pouco tempo. Provavelmente ficaremos aqui por um tempo. Seria possível ficar o tempo todo na sala de espera? Provavelmente não. Os pontos só podem ser ganhos nos testes. Conteúdo patrocinado. Isso significa que não poderei esperar aqui. Só posso ir até certo ponto com os pontos que ganhei no tutorial. Depois de uma rápida olhada no mercado, 1.500 pontos claramente não eram suficientes. Dentro da torre não será permitida uma única gota d'água sem pontos. A única solução era passar pelos testes. Suspirei enquanto olhava para a espada que coloquei ao lado da cama. Uma espada longa bem afiada que recebi do tutorial. Não sei se isso pode me ajudar a passar pelo segundo julgamento.
Se a segunda tentativa for parecida com a primeira, eu podia morrer. Mesmo com as estatísticas extras do espírito que absorvi, eu mal era um jogador rank F. Minhas capacidades ainda não haviam excedido as de um ser humano normal. Eu precisava de algo que pudesse usar para me proteger. Como jogador de classificação mais baixa, tive que confiar no equipamento. Não acho que a espada será suficiente. Eu experimentei armas diferentes nos últimos 7 anos, então sabia como manusear a maioria das armas. Não havia nenhuma razão real para escolher uma arma diferente e jogar fora esta espada. Jack de todos os comércios, mestre de ninguém. Minha falta de talento não foi exceção, mesmo quando se tratava de armas. O mesmo acontece com técnicas que apenas usaram meu corpo. Uma lança pode ser melhor para um iniciante, mas não há razão para gastar pontos para conseguir um. No mínimo, eu precisava de algo defensivo para aumentar minhas chances de sobrevivência. De preferência algo que possa bloquear ou direcionar maus ataques. Meu corpo não foi construído para receber vários golpes de monstros. Mercado. Pensei por 1 hora antes de tomar uma decisão. A espada básica tinha cerca de 30 centímetros de comprimento. Não tão curto. Eu tinha alguma experiência no uso de espada e escudo no centro de treinamento, então decidi comprar um escudo. Pode parecer básico, mas foi uma boa combinação que funcionou bem em conjunto. Mesmo caçadores experientes usavam uma espada ou uma lança combinada com um escudo. Procurei um pouco até encontrar um parecido suficiente com o que usei antes. Quanto mais próximo estiver do escudo de treino, mais estarei acostumado com ele. Ainda vou praticar, só para garantir. Você comprou um escudo anão bruto, é. Conteúdo patrocinado. 700 pontos deduzidos. Saldo restante, 800. Um pouco caro, mas era feito de madeira de alta qualidade. As pessoas podem pensar que os escudos de madeira são fracos, mas nem sempre é esse o caso. Escudo anão bruto. Nota é: escudo de uma mão feito por um anão iniciante. Rodeado por uma camada de metal é mais forte do que parece. A grande calamidade mudou tudo. Escudos aparentemente frágeis como este eram leves e resistentes devido à sua alta classificação. Excedeu qualquer coisa feita antes da calamidade. Isso vale pelo menos $30.000 na vida real. Meu senso de dinheiro entorpeceu um pouco. É porque acabei de colocar as mãos em algo que nem mesmo os caçadores oficialmente registrados conseguiram. Acho que não importava porque eu não conseguia nem levá-lo comigo. Acalmado, me posicionei em posição com meu novo escudo. Minha postura era bastante decente. Acho que o treinamento não foi tão inútil. O equipamento também parecia muito mais leve agora que meus atributos aumentaram. Esta foi a melhor condição em que já estive. Ajudou o fato de eu também ter comprado um escudo com o qual estava bastante acostumado. Depois de testá-lo, larguei a espada e o escudo para navegar pelo mercado novamente. O administrador disse que tudo tinha que ser obtido com pontos. Isso significa que havia itens menores que eu também precisava comprar. Pelo que parece, o mercado tinha variedade suficiente para ter algumas das coisas que eu procurava. Se eu fosse um civil normal, teria dificuldade em escolher o que comprar. No entanto, poção de força. Nota F. Uma poção especial que recupera uma pequena quantidade de força. Alivia ligeiramente a fadiga. Poção de regeneração. Nota F. Uma poção de pulverização que cura ferimentos. Limitado apenas a feridas externas leves. Faca de arremesso decrépita. Nota F. Conteúdo patrocinado. Uma velha faca de arremesso com pontas cegas. Tão antigo que pode ser destruído ao entrar em contato. Todos os itens que eu queria estavam na loja, então não hesitei. Só comprei itens de que precisava em caso de emergência. Aqueles que poderiam maximizar meu uso de pontos. Saldo restante, 375. Eu só tinha pontos suficientes para comprar comida. Isso deve ser suficiente para me manter vivo por um tempo. A poção de força poderia me ajudar em lutas prolongadas, e a poção de regeneração poderia cuidar de emergências. A faca de arremesso era para situações inesperadas. Como alguém que observa caçadores há 7 anos, esta foi provavelmente a minha melhor aposta. Acho que é equipamento de batalha suficiente por enquanto. Querendo saber o que fazer a seguir, rapidamente pensei em uma resposta. Ainda faltava muito tempo antes do próximo julgamento, então eu deveria aproveitar esse tempo para me acostumar com as armas. Eu ainda não estava acostumado com a espada e o escudo era um pouco diferente do que eu estava acostumado.
Se eu não conseguisse me acostumar com eles, isso me custaria a vida em uma batalha. Tanto minha mente quanto meu corpo estavam em ótima forma devido aos efeitos curativos. E mesmo que eu cansasse do treino, a sala de espera me recuperaria rapidamente. A escolha óbvia seria aquecer meu corpo para a próxima prova. Comunidade Andar 2, 3.928, 4.321. Teste do segundo andar começando em 20h53 min. Mudei a comunidade e o horário de início para o canto dos olhos. Eu tive que ficar de olho naquelas janelas mesmo enquanto treinava. Pode haver alguma informação útil. Após a saída do administrador, a situação se acalmou um pouco e a comunidade pareceu se organizar. Mas esse pensamento desapareceu rapidamente depois de ver as mensagens a seguir. Kang Sun-woo, puta merda. Não posso usar a espada ou o escudo porque todas as minhas habilidades se foram. Porra. Liegen, eu também. Sou um usuário de magia e não sei o que fazer sem nenhuma de minhas habilidades. Kim Seung-yeon, eu não me importo com isso. Eu simplesmente odeio o quão baixas minhas estatísticas estão agora. Lee Seung-jin, eu adquiri minha habilidade, mas preciso desenvolver proficiência novamente. Droga. Oh Chon-suk, pelo menos vocês, caçadores, sabem o que fazer. O que pessoas normais como eu deveriam fazer? Posso passar pelo segundo andar? Kang Sun-woo, não sei. Mas você deve comprar uma espada ou lança com escudo e praticar o máximo possível. Lee Seung-jin, caramba. Eu não teria que fazer isso se tivesse minhas habilidades. Esse administrador de merda. Não houve muita diferença entre as mensagens. Ansiedade, nervosismo e desespero. Conteúdo patrocinado. Nenhuma das coisas sobre as quais eles falaram se aplicava a mim. Eu não era caçador, nem civil. Acho que minha falta de talento me ajudou. Porque eu não era diferente de quando estava fora da torre. Não, eu cresci dentro da torre. Talvez esta tenha sido uma bênção que recebi por sofrer nos últimos 7 anos. Vamos ter pensamentos positivos. Realisticamente, a única coisa que posso fazer aqui é treinar. O campo de jogo estava equilibrado agora que tudo havia sido reiniciado. Mas ainda havia uma diferença. Eles seriam capazes de aprender habilidades previamente aprendidas e desenvolver proficiência muito mais rápido do que eu. Se eu quiser recuperar o atraso, preciso continuar treinando. Meu crescimento impactará diretamente minha sobrevivência. Eu teria que treinar 2 ou 3 vezes mais do que todo mundo. Dessa forma, eu pelo menos seria capaz de ficar lado a lado com eles. Tenho que mover meu corpo até que ele possa reagir antes que meu cérebro possa dizer o que fazemos. Eu era uma pessoa diferente de alguém que queria desistir apenas algumas horas atrás. Habilidade inata, habilidade, estatísticas, etc. Eu ganhei tantas coisas nas últimas horas e perdi a vontade de desistir. Se eu conseguir me adaptar, improvisar e superar, poderei ser um caçador. Meus tempos de impotência acabaram. Se eu viver, poderei conseguir tudo o que sempre sonhei. Não, eu seria capaz de ganhar mais. A torre não era um lugar para eu ter uma morte fútil. Os testes me dariam recompensas e pontos. Isso poderia me tornar mais forte e possivelmente me mostrar o caminho para sair desta torre. Meu primeiro objetivo era evidente. Leia os capítulos mais recentes em wuxiaworld.site only. Conclua o segundo teste. E se era isso que a torre queria, eu faria. Underline, 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 underline. Conteúdo patrocinado. Capítulo 5. O segundo julgamento 2. Conteúdo patrocinado. Teste do segundo andar começando em 1h47 min. Kang Sun-woo, sim. Acabei de acordar da melhor soneca. Oh Chon-suk, WTF, meu corpo dói de tanto dormir nessa cama barata. Yuki Sugjin, quero dizer, você pode simplesmente comprar um bom no mercado. Oh Chon-suk, prefiro ganhar uma bela tigela de sopa e arroz com esse dinheiro. Yuki Sugjin, droga, você está me deixando com fome. Oh Chon-suk, legítimo. Não temos outros impulsos. Porque ainda estou com fome. Kang Sun-woo, vocês estão realmente falando sobre comida neste momento. Basta comprar um pouco de carne seca no mercado. É a coisa mais barata que você pode conseguir. Oh Chon-suk, TYTY. Bom conselho. Foto. Já está na hora. Eu me espreguicei enquanto olhava para a comunidade. Já haviam passado 20 horas enquanto eu andava pela sala de espera treinando. Aprendi muito durante esse tempo. A comida mais barata do mercado e como funciona a sala de espera. Aprendi mais sobre a área de espera.
Você não pode sentir a maioria dos impulsos biológicos além da fome nesta área. Também aprendi que a cura na área não é onipotente. Você mal pode chamar isso de cura. Como experiência, cortei minha mão há um tempo e o sangue derramado voltou para minha ferida antes de fechar. Sangue derramado voltando para o lugar de onde veio normalmente não é curativo. Está mais perto da restauração. No entanto, isso não restaura ao momento em que você não estava mais com fome. Isso significa que provavelmente é possível morrer de fome. Também aprendi como ligar e desligar a cura. Não havia mais nada particularmente útil. Ainda não os experimentei porque custam pontos. Ativar e desativar a cura custa 100 pontos no total. Vendo que só tenho 373 pontos, tenho que limitar meus gastos. Embora quando eu ganhar pontos suficientes, terei que experimentá-los. Terminei minha linha de pensamento e comprei carne seca. Morda. É difícil e sem gosto. Eu trabalhei com a carne seca que nem tinha sal. Mas com 10 pontos por peça, foi o uso mais eficiente de seus pontos. Qualquer coisa mais barata dificilmente poderia ser consumida por humanos. Diziam que não dava para mastigar nem o pão preto, feito de farinha e areia, além de outros alimentos mais baratos. Não era realmente comestível. Apenas algo para encher seu estômago. Eu não seria capaz de sobreviver com isso. Então a carne seca foi a melhor escolha no momento. Conteúdo patrocinado. Ainda mastigando, comprei água e itens de primeiros socorros. Eu tinha que estar pronto para qualquer coisa. Pontos restantes. 40? Eu quase não tenho mais. Eu não teria sobrado nada se não recebesse o prêmio de bônus. Eu poderia dizer que era esse o caso olhando para a comunidade. Liegen. Não posso comprar nenhum material médico porque não tenho pontos. Porque os itens mágicos são tão caros. Kinseungon. Magic está disponível no começo. Claro que é caro. E o Kisukgen? Fui o único que recebeu uma recompensa bônus? Eu tenho uma quantidade razoável de pontos com isso. Kinseungon. Eu consegui um, mas o meu era uma habilidade e não pontos. O que? Oshonsuk, eu não recebi nada parecido. O que? Você deu dinheiro ao administrador ou algo assim? Liegen. Hein? Eu também não entendi. Apenas uma pequena minoria recebeu o prêmio de bônus. A maioria das pessoas na comunidade parece estar a ouvir falar da atribuição de bônus pela primeira vez. Depende de quão bem você se saiu no tutorial. Todos que receberam um prêmio de bônus disseram que receberam apenas pontos ou uma habilidade. Mas, eu tenho os dois? Talvez houvesse requisitos especiais para desbloquear as recompensas bônus. Como se você matasse o inimigo quando o objetivo do julgamento era sobreviver. Talvez seja por isso que recebi 2 recompensas bônus. Isso significa que eu tive que descobrir quais eram esses requisitos nos próximos testes. Eu precisava descobrir se queria alguma vantagem sobre as outras pessoas que subiam na torre. A dificuldade que escolhi também foi a mais alta das 3. Se um monstro rank aparecesse no tutorial, as chances eram de que só iria piorar. Ainda bem que treinei sem parar. Eu senti como se a espada e o escudo fizessem parte do meu corpo. Neste ponto, mesmo um golem de areia não deveria ser um grande problema para mim. Eu também tenho um escudo agora. Armazenando todo o equipamento em meu inventário, verifiquei a hora. Teste do segundo andar começando em 17 minutos 17 segue. Muito tempo se passou enquanto eu estava treinando e pesquisando o mercado. As mensagens na comunidade também diminuíram. Oshonsuk, o tutorial foi difícil pra caralho. Quão difícil será o segundo andar? Yukisukjin, não preciso acordar nem nada. Eu só quero ir para casa. Kinseungon, pare de mijar nas calças e prepare-se para lutar. Lijin vou. Porra, eu realmente não quero ir. Por que escolhi a dificuldade mais difícil? Não posso mudar? Yukisukjin, você deixaria um peixe ir depois de morder a isca? Oshonsuk, você está certo. Eu não deixaria aquele idiota ir. A comunidade parecia sombria enquanto o cronômetro fazia a contagem regressiva. Eu não fui uma exceção. Conteúdo patrocinado. Serei capaz de sobreviver? Minha mão tremia e meu coração batia rápido só de pensar na batalha que se aproximava. Se eu não lutasse, a única coisa que me restaria seria a seleção natural. No final desse caminho, tudo o que restou foi uma morte sem nome e sem honra. É por isso que todos estavam lutando para sobreviver. Teste do segundo andar começando em 10 segundos. 10, 9, 8, 7. À medida que o relógio fazia a contagem regressiva,
A comunidade ficou completamente em silêncio. Estava calmo antes da tempestade. E, teste do segundo andar começando em 0 segundos. Tempo esgotado. Quando o tempo acabou. Julgamento. Eu imediatamente pronunciei o comando. Você aceita o teste do segundo andar? SN. Selecionei Y sem hesitação e o mesmo portal de ontem apareceu. Entrei sem pensar e o portal envolveu meu corpo. Porque se eu hesitasse agora, talvez nunca conseguisse dar um passo à frente. Vamos. Entrando no andar 2 da Torre das Provações. Dificuldade difícil. O objetivo do julgamento a seguir é assassinato. Desejamos ao desafiante um final satisfatório para sua escolha. Uma floresta? Uma exuberante floresta verde me cumprimentou do outro lado do portal. O teste do segundo andar está começando agora. Tempo restante: 3 dias. Condição de sucesso do teste: matar o chefe orc antes que o tempo acabe. Condição de falha no teste: morte ou tempo limite do desafiante. Recompensa de sucesso no teste: capa do assassino, adaga obsidiana, mais. Pena de falha no teste: morte. Assassinato. Parece que o julgamento do segundo andar é um assassinato. Eu tenho que assassinar um monstro agora? Eu nunca tinha feito isso e nunca pensei sobre isso. Quero dizer, que tipo de caçador assassina um monstro? Eles simplesmente se aproximam e os matam. Ninguém planeja um assassinato. Provavelmente aconteceu 1 ou 2 vezes, mas não parece muito comum. Conteúdo patrocinado. Isso não me incomodou muito. Isso não mudou o que eu tinha que fazer. O que eles quiserem. É assim que esta torre funciona. Então, abrindo o mapa do julgamento do segundo andar, indicando a localização da tribo orc no mapa. Seguindo a mensagem, o mapa apareceu no canto do meu olho. Achei que a dificuldade difícil seria implacável. Acho que a torre tinha um pouco de consciência. Depois de olhar o mapa, entendi por que precisava de um mapa. Um local obscuro no meio da floresta. Sem um mapa, demoraria 1 semana para encontrá-los. A torre não considerou a localização dos orcs como parte do julgamento. Isso elimina a necessidade de explorar a floresta. Isso já era um grande ponto positivo. Eu tinha alguns dias de comida e água no inventário, então também não precisava me preocupar com isso. Eu tinha algumas poções para emergências e um monte de coisas preparadas. Vamos! Movi-me lentamente com a espada e o escudo nas mãos. Asterisco, asterisco, asterisco. A meio caminho do local marcado, deitei-me e comecei a engatinhar. Não posso chamar isso de estratégia de caçador, mas foi o que descobri depois de pensar um pouco. Os orcs poderiam me notar se tivessem algum batedor. Se os testes imitassem masmorras, isso seria completamente possível. Seria difícil evitar os batedores, a menos que você tivesse um item especial ou uma habilidade. Embora um caçador normal certamente teria um desses. Como eu não tinha nenhum dos dois, essa era a minha melhor aposta. Eu deveria ser cauteloso se não quiser ser pego. Eu me mantive abaixado e rastejei para frente. Chiek, chiek. Meu corpo congelou quando o som chegou aos meus ouvidos. A respiração de uma fera rank e um orc. Com uma ligeira hesitação, continuei avançando. Mais à frente, uma cena se abriu na beira da grama. Uma cerca de madeira grosseiramente afiada e 2 monstros a protegendo. Guardas orcs. A respiração que ouvi antes provavelmente também veio de um guarda. Xie. Cobertos por armaduras de couro e equipados com uma espada larga, eles pareciam durões. Quero continuar observando-os, mas... Conteúdo patrocinado. Desde que terminei meu exame, devo recuar e traçar estratégias. Se um guarda-orc me descobrir, serei forçado a lutar. E isso diminui minhas chances de sobrevivência. Eu lentamente me distanciei da aldeia deles e me levantei para inspecionar a área próxima. Agora que encontrei os orcs, precisava de um lugar para observá-los sem ser pego. Mana denso o suficiente para hospedar monstros e essa umidade. Deveria estar aqui. Lama celestial. Nota F. Lama cheia de mana gerada em áreas densas de mana. Esfregar no corpo evita que você seja descoberto pelo olfato e pela visão. O efeito dura apenas 12 horas e tem um fedor terrível durante todo o período. Encontrei. Acho que isso está aqui também. Eu só tinha ouvido falar de lama integrada com mana em masmorras. A torre era realmente muito semelhante às masmorras. Posso usar um pouco do meu conhecimento aqui também. Tirando lama da poça próxima me cobre de lama. O cheiro me lembrou de um pedaço de carne podre, mas isso não importava. Eu não sabia sobre outros monstros,
mas isso seria o suficiente para passar pelos orcs. Monstros como goblins e orcs não conseguem detectar você além desta lama. Agora, o que devo fazer? Normalmente, se guardas orcs fossem enviados para uma masmorra, isso significaria que haveria caçadores e trabalhadores. Guardas, caçadores, trabalhadores e o chefe. Orcs tinham papéis claros e distintos. Orcs que sabem coordenar, pelo menos um teste de rank não está em um nível que eu possa limpar facilmente. Talvez eu não consiga vencê-lo, mesmo que arriscasse minha vida. Enquanto os caçadores de orcs estivessem estacionados, eu nunca seria capaz de dominá-los. Você precisa de um grupo de rank para matar um caçador de orcs, então não há como fazer isso sozinho. Objetivamente, por estar fisicamente fraco, não tive chance de vencer um confronto direto. Uma coisa que poderia funcionar para mim era minha habilidade inata. Mas mesmo isso não seria ativado a menos que eu matasse alguma coisa. Como posso matar o chefe? Naquele momento, algo louco surgiu na minha cabeça. Não havia uma maneira. Leia os capítulos mais recentes em wuxiaworld.site only. Contanto que eu não limite meu alvo apenas ao chefe. Há uma maneira. Para matar todos os orcs. ________. Conteúdo patrocinado.